É, eu fiquei com as escolas de mediações e os princípios, né? Pelo menos foi o que eu entendi. E aí eu procurei. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho os dois artigos que eu peguei para estar fazendo essa apresentação aqui, tá bom? Eu não fui em livro, eu fui em artigos. E aí a gente começa que nos Estados Unidos, né, considerando o local em que surgiu a mediação adotada atualmente, existem três linhas de pensamentos com distintas epistemologias, que dão lugares aos diferentes modelos de mediação. E aí nós temos o modelo tradicional, né, que tem como meta o acordo. Nós temos o transformativo, que busca a transformação da relação entre as partes envolvidas na disputa. E nós temos a terceira, que é a circular narrativo, que foca tanto no acordo quanto nas relações. Eu não sabia o tempo exato de apresentação, e aí, para não ficar muito longo, eu acabei sublinhando as partes para fala, né? Eu não sabia se era 20, 30 minutos, tá bom? Cada escola possui as suas particularidades e semelhanças, mas também a gente tem diferenças entre elas. Muito bem aqui. Então, a gente começa com a escola de Harvard, né? Trata-se de um método de resolução de conflito em que as partes recorrem voluntariamente a uma pessoa imparcial para chegar a um acordo satisfatório. Assim, ambas as partes cedem para que se chegue a um consenso comum, que é o acordo. Então, aqui o êxito da mediação está no acordo que resolve o problema e satisfaça as necessidades de ambas as partes. Porém, aqui a gente não verifica a relação entre as partes. O ponto negativo é esse. Aqui o que deve ser visto aqui na escola de Harvard é justamente o acordo. Então, se eu chego a um acordo, o conflito está eliminado. E aí, aqui tem, ó, assim chegando a um acordo, o conflito desaparece. Só que nem sempre é assim, né? Às vezes a gente chega a um acordo, mas o conflito permanece, porque não houve um trabalho com relação às partes. E neste modelo, o conflito está intimamente relacionado ao desacordo, e por isso é tão importante que se chegue ao acordo. Algumas pessoas criticam este modelo, afirmando que é um não acordo, já que em muitos casos os envolvidos se comprometem a deixar de fazer algo que estavam fazendo sem que isto gere uma mudança na relação. E, portanto, não haveria uma pauta interacional. Por exemplo, quando há uma relação continuada, as pessoas falam, não, então tá, então vamos fazer e a gente resolve aqui. Mas será que realmente, depois dali, apesar de ter cumprido o que estava em desacordo, não haverá outros? Porque não foi trabalhado a relação entre as pessoas? Então, aqui é muito pontual. E aí a gente já tem a escola transformativa, que é transformar as relações das pessoas envolvidas no conflito, promovendo o crescimento moral através da sua revalorização e do seu reconhecimento. A revalorização ocorre quando a pessoa recupera a calma e a clareza, adquirindo confiança e poder de decisão, assumindo o controle da situação e do seu reconhecimento. No enfoque na escola é no aspecto relacional, objetivando modificar a relação entre as partes, não importando se chegam a um acordo ou não, já que não se visa a resolução do conflito, e sim a transformação relacional. Aqui é um empoderamento das partes, no sentido de campo criado entre as partes, mas sim no sentido de que as mesmas passam a adquirir autoconfiança e busca a rédea da vida para solucionarem seus litígios autonomamente. Aqui é o que eu falo, pelo menos em mediação, eu falo, é reconhecer a parte
até que ponto ela teve parte naquele conflito, né? Eu chamo aqui de autorresponsabilidade. Qual é a minha responsabilidade aqui nesse conflito? E essa escola vê como uma forma de crescimento das dimensões críticas e interrelacionadas. As partes chegam ao reconhecimento quando escolhem abrir-se voluntariamente, mostrando-se mais atentas, empáticas e mais sensíveis à situação do outro. Então, quando eu tenho um empoderamento da pessoa e ela se vê até onde vai a responsabilidade dela, ela também passa a ver o que ela fez com o outro, ou como o outro está sentindo. Este modelo foca na transformação moral do indivíduo, por isso parece ter grande aplicabilidade nos conflitos decorrentes das relações familiares, eis que através desse tipo de mudança há uma revalorização das pessoas envolvidas. Gente, alguma pergunta? Não. Eu nunca fiz, é a primeira vez que eu participo. A gente também está fazendo pela primeira vez, então vamos construindo juntos. Então, tá bom, qualquer coisa. E aí a gente veio à última escola, que é a escola circular narrativa. Essa daqui eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para entender, eu tive que reler e reler. Para a escola circular, o conflito decorre de uma comunicação deficiente e a mediação através da comunicação dentro de um enfoque circular normativo leva em conta os conteúdos do conflito e as relações pessoais. Assim, o mediador deve conseguir com que as partes façam uma releitura do conflito, ou seja, aprenda a perceber, ele reflita e atuar com relação ao seu problema e consigam chegar a um acordo. Então, somente quando a parte ela tiver uma releitura daquilo ali, ver também, né, aonde ela, até que parte ela teve a responsabilidade, ela refletir e aí sim verificar o que, né, o que cada parte contribuiu, aí sim eles conseguiriam chegar num acordo, evitando o surgimento de maiores conflitos e tentando resolver os já existentes. Portanto, este modelo está centrado tanto nas relações pessoais quanto na realização de um acordo. Então, aqui a diferença é o seguinte: na escola anterior, ela foca realmente na relação. Na circular narrativa, ela vai estar ali focando nos dois. Através da reflexão, e aí também a gente pergunta, como é que a gente pode aí considerar para chegar uma satisfação pessoal, né, de ambos os lados, mas ela também foca num acordo. Não se pode deixar que a mediação ganhe o mesmo tratamento que é dada à conciliação, em que se almeja apenas chegar a um acordo. Apenas a busca pelo acordo pode fazer com que se perca a real função da mediação, desconstituindo de fato o conflito instaurado. Aqui. Trata-se de um modelo complexo e cujo processo de mediação é dividido em 4 etapas. Então, a circular, ela teria essas 4 etapas. A primeira, as pessoas são separadas do problema, ajudando-os a não confundir a relação pessoal com o problema e separando o conflito em si das pessoas, para que as partes tenham clareza em relação ao que está em jogo. Segundo, são realizadas reuniões privadas e individuais em que cada parte deve definir claramente o problema, com a ajuda do mediador, através de suas perguntas genéricas. O terceiro, é feita uma reunião interna com a equipe, momento em que a equipe e o mediador refletem a respeito das histórias em que foram contadas. A quarta, esta reunião é pública e conjunta, sendo intentada a construção de um acordo e escrito um acordo provisório. Considerando um modelo eficiente quando corretamente aplicado, leva a mediação ao êxito, desconstituindo o conflito instaurado entre as partes, ganhando, inclusive, grande importância nas relações familiares, pois, além de focar na comunicação, não deixa de lado o acordo, que é muito relevante nas relações continuadas, como as familiares. Tem alguma pergunta ou posso continuar? Porque das escolas eu teria esses 3 modelos, tá bom?
E aí eu entro para os princípios, né? O artigo 166 do CPC, a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade da decisão informada. Então, qual é o princípio da imparcialidade? Diz respeito ao não favorecimento de nenhuma das partes, né? A gente não vai, no problema, a gente não vai estar ali torcendo para nem A e nem para B, até por isso a gente não olha o processo também, né? O princípio da independência relaciona os aspectos funcionais e autonomia do mediador perante pressões internas. Então, essa é a independência nossa que a gente tem ali na sala de mediação. O princípio da confidencialidade, que é o que eu falei na aula passada, que eu tive aquele probleminha aqui. Conhecido também como o princípio do sigilo, a confidencialidade tem um tratamento especial em relação aos demais princípios, tendo o legislador dedicado 2 parágrafos do artigo 166. A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim de diversos daquele previsto por expressa deliberação das partes. Segundo, em razão do dever de sigilo inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. A confidencialidade alcança todas as informações produzidas no procedimento, tanto aqueles produzidos em reuniões privadas como nas conjuntas. Com o sigilo garantido, as pessoas sentem-se seguras para tratar dos problemas, sem omitir detalhes importantes para a solução. Porém, tal norma não tem caráter absoluto, já que visa garantir o procedimento e pode ser renunciada pelas partes a quem compete indicar a sua extensão. Destaca-se que é possível que a mediação seja objeto de estudos acadêmicos e o desenvolvimento de técnicas de mediação, desde que as partes consintam previamente e autorizado pelo núcleo, que supervisiona o centro em que a mediação for realizada. Aqui a gente está falando dos nossos estágios, né, do CNJ, que permite que os observadores estejam ali para aprender. Com exceção a esse princípio, destaca-se também o cometimento de um crime de ação penal pública incondicionada no curso da mediação, que deve ser suspensa para comunicação do fato à autoridade. Eu dei bem ênfase a esse daqui porque foi o que eu estou procurando pessoalmente, por causa do caso que aconteceu aqui. Princípio da oralidade, os atos das sessões de mediação devem ser realizados preferencialmente de forma oral, reduzindo as peças escritas ao estritamente indispensável, conferindo assim celeridade, fortalecendo a informalidade dos atos e promovendo a confidencialidade, registrando-se o mínimo possível. Princípio da informalidade, pautar o procedimento na simplicidade, na humanização, refletida na atuação do mediador, por meio da linguagem que utiliza, vestimenta adotada, expressões faciais que apresenta, buscando facilitar a participação do interessado nas etapas do processo, em que a autonomia do mediador para a sua organização também tem base no mencionado princípio. Aqui a gente está adequado, né, ao local em que a gente está. Tem locais que são mais simples, tem locais que você tem que falar de uma maneira mais coloquial. Tem um curso que eu fiz num tribunal, acho que do Amazonas, no qual eles estimulam a utilizar um português acessível às partes, a utilizar as palavras que a gente, no dia a dia, tem, se você coloca, né, algumas palavras que é própria do direito, a parte ela não entende. E aqui, pelo menos quando eu fiz o curso de mediação aqui no Espírito Santo, o que foi informado para a gente é que o termo que vai com a parte, ela tem que ler e tem que entender, porque é como se fosse um contrato entre elas. Então, não adianta eu rebuscar e elas falarem, nossa, mas eu não estou entendendo nada. Né? Para quê? Para que se houver uma dificuldade na hora que houver uma dificuldade, elas consigam ler e falar, não, olha, aqui está escrito isso. Então, para a gente dar essa autonomia para as partes também. O princípio da autonomia estabelece a obrigatoriedade da audiência de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem expressamente desinteresse na composição consensual.
Aqui, né, eu falo que é uma divergência, né? Porque a parte pode falar que não quer ir, mas as duas partes têm que estar de acordo. Se uma não estiver, é obrigatório o comparecimento daquela parte. E aí, quando a gente inicia a mediação, ela pode falar se ela quer continuar ou não. Mas, tecnicamente, ela tem que comparecer. Né? Então, eu fico meio assim, dúbio, porque se a pessoa não quer, se uma já fala que não quer, eu não entendo porque haveria essa particularidade dele ir. Tudo bem que às vezes a pessoa fala não, não, não quero, mas a gente lá tratando, né, conversando, a gente consegue aí mostrar para o mediando que não é um bicho de sete cabeças. Então, às vezes há uma resistência. Talvez seja esse o pensamento do legislador, né? Não, se um quer, vamos tentar. Mas mesmo assim, apesar de ser mitigada essa autonomia, eu entendo que na hora que a gente inicia a mediação, a gente perguntando, você quer continuar na sessão de mediação? E a pessoa falando não, a mediação é encerrada ali naquele momento. Em caso de não comparecimento injustificado do autor ou do réu, a audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça. Então, por mais que ele não queira ir, ele tem que pelo menos estar presente ao ato. E ali nós temos também os princípios da resolução do CNJ, né? Que seriam uma complementariedade ao do CPC. Nós temos também a confidencialidade, decisão informada, competência, imparcialidade, independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes, empoderamento das partes e validação. Estimular as partes a perceberem como seres humanos e se respeitarem mutuamente. E aqui são as referências que eu peguei. E aí, se vocês quiserem esses artigos, eu mando depois pelo grupo para vocês, porque foi realmente assim que eu peguei lá, tá bom? Foi rapidinho. Queremos. Queremos sim. Eu quero, pelo menos. Tá bom, foi esses dois. Esse daqui vem todos os princípios, técnicas e até o papel do advogado, que aqui, pelo menos no Espírito Santo, a gente está tentando aí trazer o advogado de uma forma diferente para a sala de audiência. E é isso, gente. Eu tentei falar rapidinho, porque não sabia mais ou menos o tempo, esqueci de perguntar. Não, tá ótimo. Deixa eu pausar a gravação.